Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. É uma alegria poder fazer esse passeio na vinha do nosso Pai, a vida que satisfaz. É dia 18 de junho de 2021. É uma alegria poder andar com meus irmãos cada manhã e ver um pouco mais desse lindo ecossistema da espiritualidade cristã. E estamos terminando hoje nosso momento com o agricultor. Temos visto a videira e agora o agricultor. Agora começo com uma pergunta para você. É importante e útil você ter uma vista panorâmica da sua vida inteira, da sua vida, e o agir de Deus na sua vida? Deixa eu repetir a pergunta. É importante e útil ter uma vista panorâmica da sua vida, do fluir da sua vida, e o agir de Deus na sua vida? Bom, eu acho extremamente importante você ter uma visão panorâmica do agir de Deus na sua vida. Ouçam essas palavras em Salmo 23, onde Davi revela para nós, através da inspiração do Espírito Santo, a vista panorâmica que ele tinha em mente enquanto ele estava vivendo sua vida. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Todo sempre. Eu acredito que uma das coisas mais lindas que podemos ter é uma vista panorâmica do fluir da nossa vida, especialmente a nossa vida espiritual. Agora, no Antigo Testamento, Davi revelou para nós como ele estava vendo o fluir da sua vida, o agir divino na sua vida, o alvo da sua vida, o apoio que ele ia receber na sua vida. No Novo Testamento, eu acredito que João 15, é Jesus nos dando uma vista panorâmica da nossa realidade espiritual, que estava iniciando-se naquele momento e ia terminar o início dessa nova visão panorâmica depois da ressurreição de Cristo. Mas ele estava falando para os seus discípulos: eu vou te dar uma maneira de olhar o fluir da sua vida e também o apoio que você terá em conexão comigo, com meu Pai e com o Espírito Santo. Agora, em João 15, a gente está fazendo esse passeio na vinha. E um dos alvos é a gente ter essa vista panorâmica da realidade espiritual que todo cristão, em todo lugar, em toda época, em qualquer país, em qualquer língua, vai ter uma experiência de intimidade com Deus. Agora, o que é a diferença entre Salmo 23 e João 15? A diferença é um mistério que estava oculto, que não foi revelado até Jesus chegar, morrer e ressuscitar-se dentre os mortos. Em Colossenses, o apóstolo Paulo nos mostra como esse mistério foi
desvendado. É Cristo em nós, a esperança da glória. Agora imagine a vista panorâmica de Davi. O Senhor é meu pastor. Agora o Senhor, pastor, está fora dele. Não está habitando dentro dele. O pastor está presente em todo momento da vida de Davi, mas nunca entrou na mente de Davi, nem dos profetas do Antigo Testamento, que Deus ia criar um ecossistema espiritual com uma intimidade que é difícil a gente abraçar até hoje, essa ideia que Cristo habita em mim, Cristo habita em você, Cristo habita em nós, e o Pai, e o Espírito, e o Filho, o Filho e o Espírito Santo fez morada em nós, que leva o apóstolo Paulo a dizer que nós somos o santuário de Deus. Agora, eu preciso de uma vista panorâmica da minha vida, especialmente na área da minha experiência espiritual. E Jesus, menos de 24 horas antes da sua crucificação, ele coloca essa metáfora de João 15 perante seus discípulos, e eles vão gravar essa ideia, como o Salmo 23 foi gravado na vida de Davi, e agora gerações e gerações de pessoas usam aquela metáfora, mas a metáfora para o cristão é aqui em João 15, Jesus falando, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, e o alvo da sua vida é dar muito fruto. Ele nos coloca numa metáfora de uma vinha. É claro que Jesus continua sendo também o nosso bom pastor, e ele também é água viva, ele também é luz, mas acredito que João 15 foi nos dado por Jesus naquele momento, para a gente ter uma vista panorâmica do plano A de Deus funcionando. Não tem plano B, tem plano Adão, o último Adão, que é Jesus, plano Jesus. E esse plano está funcionando, garantido, apoiado e bem explicado por Jesus. Agora, para a gente viver esse plano, e isso também combina com o Salmo 23, como é que a gente consegue viver esse plano? Recebemos as perfeições do agricultor e da videira. Recebemos, porque esse é o nosso papel principal, é fé. Recebemos as perfeições do agricultor, prestando atenção na videira, com humildade, momento a momento. Então, eu acho que a espiritualidade nossa, como cristão, deve ser todo dia atenção, humildade e cooperação. É a mesma coisa do Salmo 23, porque o que Davi falou em Salmo 23 é o plano A, mas não foi o plano A totalmente desvendada. Agora, para nós, já foi desvendada. Cristo em nós, a esperança da glória. Um autor do século 17, muitos anos atrás, chamado Henry Scougal, escreveu essas palavras: o valor e excelência de uma alma. O valor e excelência de uma alma será medida pelo objeto do seu amor. A maneira verdadeira de melhorar e fazer as nossas almas mais nobres é focar o nosso amor nas perfeições divinas, para que possamos tê-las sempre à nossa frente e assim receber uma impressão delas em nós. Isso é atenção. O apóstolo Paulo afirma isso em 2 Coríntios, que a gente, olhando para Jesus,
é transformado, a gente é mudado, vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus e repartindo Jesus. Isso é atenção, porque tem uma regra na vida espiritual: o que ganha sua atenção, ganha você. Se você dá sua atenção para alguém ou alguma coisa, você está se entregando para aquilo, de uma certa forma. Você está se aproximando para aquela coisa ou aquela pessoa, e não tem nada mais importante ou valioso que você pode dar para uma outra pessoa, maior que a sua atenção. Então tem uma recomendação para você, para cada dia. Eu pratico isso todo dia. Na hora de acordar, coloca sua mão sobre seu coração, ou em silêncio, ou em voz alta. Fala para Jesus, o seu bom pastor, mas também a videira, a verdadeira. E você está conectado em Cristo e diz assim: Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. Atenção. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. Jesus, que bom o Senhor habita em mim. Segunda coisa, com humildade. Saiba disso. Sem Ele, nada pode ser feito que pode alcançar o objetivo do fruto que Deus quer. Com humildade, sabe que Ele é e você não é a fonte. Ele pode e você não pode sem o apoio dele. Então, atenção, humildade e, finalmente, peça. Peça e declara com seu coração, realmente você precisa dele. Isso é humildade. Atenção, humildade e cooperação. Diga todo dia. Mão sobre seu coração, use suas próprias palavras, mas eu falo: Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. O Senhor é a vida cristã inteira que eu vou viver hoje. Isso é humildade. Eu não tenho condições de produzir ou manter a vida cristã, mas Jesus é a vida cristã. Ele é tudo, está em todos nós. E depois uma declaração de cooperação. Sou somente teu. Sou somente teu. Essa prática de atenção, humildade ou receptividade e declaração de cooperação é o permanecer em Cristo. É fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Receber, se alegrar, repartir. É atenção, humildade e cooperação. Aí você vai começar a sentir o fluir do Espírito Santo na sua vida, para esse fruto do Espírito se revelar através da sua vida. Você tem uma vista panorâmica da sua experiência para hoje até o fim da sua vida? Aqui em João 15, Jesus nos deixou uma vista panorâmica da realidade espiritual que todo crente em todo século pode viver. O Henry Scougal, que escreveu as palavras no século XVII, estava permanecendo em Cristo. E você também precisa permanecer em Cristo. E eu também preciso permanecer em Cristo. Temos visto até agora a videira e o agricultor. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a gente, os ramos. Os ramos. E vai ser muito bom passar esse tempo com os irmãos. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.